TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero estar meditando com vocês lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15, que vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Mas hoje eu quero estar refletindo essa passagem dentro de uma outra perspectiva. E eu quero convidar a você já preparar aí seu material, sua Bíblia, seu marca-texto, seu caderno de anotação, para que você possa continuar estudando essa palavra quando nós encerrarmos o programa. Queridos, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra do Senhor, para que o nosso espírito ele não fique fraco, porque nós crescemos ou cresce em nós aquilo que nós alimentamos mais. Então, que seja o Espírito, que nós possamos nos embriagar pelo Espírito Santo. E hoje eu te convido a refletir sobre esse texto. Mas antes eu quero aqui agradecer a todos aqueles que têm nos assistido, nos acompanhado nas redes sociais, você que é do exterior, que também tem nos assistido, muito obrigado pela sua audiência, que você possa ser profeta nesse tempo, compartilhando essa palavra, dando um like, você que nos segue aí nas redes sociais, dá um like aí, isso é importante para saber quanto o nosso programa tem sido relevante. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15, é um texto um pouco longo, mas é importante para que possamos contextualizar tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. A palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estava ali próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um que recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. E eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, que lição linda, Quando nós vemos ali uma multidão de 5.000 almas serem alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem dentro de uma outra perspectiva, de um outro olhar. Imagina você que aquele momento ali foi muito mais do que um milagre físico, mas
Jesus buscando trazer um outro sentido na vida daquelas pessoas que estavam ali e também nas nossas. Quando Jesus ele pega aqueles pães, quando ele pega os peixes, ele reparte. Imagina você que quando Jesus ele coloca ali num cesto aqueles pães e peixes repartidos, e ele começa a passar por aquela multidão com aqueles cestos. Imagina você, claro, nós estamos aqui olhando dentro de uma outra perspectiva, que em vez das pessoas pegarem o peixe, os pães, começarem a depositar aquilo que também elas tinham. Por que eu falo assim? Porque tu imagina, querido, se aquelas pessoas elas fossem tão generosas como aquele jovem que entregou tudo aquilo que ele tinha para o Senhor, para que o Senhor também pudesse distribuir. E o que eu aprendo olhando dentro dessa perspectiva? Queridos, primeira coisa é que o milagre ele começa dentro de casa. Talvez você pergunte assim, como assim, pastor? O milagre começa dentro de casa? Sim. Eu imagino aquele jovem preparando o lanche, ou a mãe preparando o lanche daquele jovem, porque aquele jovem sentiu desejo no coração de seguir a Jesus. E a mãe foi muito generosa, porque 5 pães e 2 peixes é uma quantidade muito grande somente para um jovem. Eu acredito que no coração daquela mãe ou aquele jovem já se preparando, ele sabia que ele ia, em determinado momento, ser generoso com aquilo que ele tinha. Ou seja, ele poderia também distribuir para as pessoas que estavam ao seu redor. E aquele jovem, ele leva uma quantidade a mais de alimento. E eu fico pensando que seguir Jesus, queridos, é nós sermos generosos. Seguir Jesus é estarmos preparados para sermos bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como aquele jovem. Ele não sabia o que iria acontecer, ele não sabia o que esperava, mas ele estava pronto para abençoar a vida de alguém. E eu pergunto a você no dia de hoje, você tem sido um abençoador? Porque Deus ele nos chama a sermos abençoadores. O Senhor nos chama para abençoar. Quer ver uma coisa muito interessante? Aquela passagem de Jó. A Bíblia fala que Jó, enquanto ele questionava, enquanto ele buscava resposta por aquilo que ele estava passando, as coisas não aconteciam. Quando Jó começa a orar pelos seus amigos, o milagre começa a acontecer em sua vida. E tudo foi restaurado. Então nós vemos que quando nós somos abençoadores, queridos, automaticamente as bênçãos batem na porta da nossa casa. Porque nós saímos daquele estado, talvez um estado de calamidade, um estado de tristeza, um estado de depressão, e a gente começa a servir. Porque você sabia que a maior crise do ser humano é quando ele quer ser servido? Porque o homem ele nasceu para servir, o homem nasceu para abençoar, para ser bênção. Mas talvez você fale, pastor, mas eu não tenho que abençoar as pessoas. Querido, se você, no seu coração, sair na rua e orar por uma pessoa, você já abençoou. Se você apertar a mão de alguém, dar um abraço, você já abençoou uma pessoa. E nós temos sim, né, há uma frase que diz que você não tem tão pouco que não possa oferecer algo para alguém. E é verdade. Aquele jovem, queridos, ele se propôs no seu coração, ele preparou aquele lanche, ele levou a mais, porque ele sabia que ele poderia ser bênção na vida de alguém. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que seguir a Cristo, queridos, dentro dessa perspectiva, a primeira lição que eu aprendo é que servir a Cristo é ser um abençoador, é estar pronto para abençoar uma pessoa. Talvez alguém chega ao seu lado, você te pede talvez um dinheiro ou até mesmo um alimento, mas naquele momento talvez você está desprovido, mas você pode
dar àquela pessoa uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, orar por aquela pessoa. Então nós não podemos dizer que nós não temos nada para que possamos oferecer. E aquele jovem fez o milagre. Agora, olha só que dentro desse contexto, olha como é que é interessante. Porque enquanto aquele jovem ele pensava em repartir, né, que seria o pensamento correto, repartir aquilo que ele tinha, os discípulos eles pensavam em comprar. E muitas vezes, queridos, nós somos egoístas. Por quê? Porque o nosso pensamento não é repartir, é comprar. Olha o que diz lá nos versículos 5 e 7. Onde compraremos pão para esses comerem? Queridos, onde compraremos pão? Quantas vezes, né, nós só pensamos em comprar e não repartir? Quantas vezes nós só estamos pensando, né, dentro de uma visão econômica? Eu já vi situações assim, de pessoas ter algo para repartir, mas falar, eu não tenho nada. Ah, mas se eu tivesse dinheiro eu compraria. Mas você tem algo que você pode repartir naquele momento. E muitas vezes nossa mentalidade, ela não está alinhada com a vontade de Deus. Nós podemos, queridos, nós podemos ser melhores. Tu imagina que hoje o mundo, né, são milhares de pessoas hoje que têm um poder econômico muito grande. Tu imagina que se essas pessoas realmente, eu sei que muitas ajudam, eu conheço aí, né, histórias de homens economicamente muito abastados financeiramente, mas que ajudam, mas tu imagina se nós ajudássemos mais, se essas pessoas ajudássemos mais. Porque é interessante que quem mais ajuda é aquele que menos tem, ou aquele que um dia passou por uma necessidade. Eu acredito que vocês já sabem, mas eu sou diretor de uma instituição e nós trabalhamos com doações voluntárias. Nós trabalhamos há 26 anos com crianças em risco social e pessoal. E nós temos hoje 100 crianças. E eu lembro que lá no início, quando nós iniciamos o nosso trabalho, quem sempre buscou as contribuições foi eu. Minha esposa ligava para as pessoas e eu ia buscar a contribuição. E um dia a minha esposa pediu para que eu fosse buscar uma contribuição numa casa. Queridos, quando eu cheguei naquela casa, eu falei, eu não posso ir lá e pegar essa contribuição dessa pessoa. Porque quando eu cheguei, gente, era uma pessoa muito humilde. Muito humilde. E olhando assim dentro de olhos humanos, eu ia falar, essa pessoa que precisa ser ajudada, mas ela quer ajudar, eu não tem como pegar essa contribuição. E eu voltei, não peguei aquela contribuição. E quando chegou no final do dia, a pessoa ligou para minha esposa e falou, por que não vieram buscar a contribuição? E aí eu fui constrangido, eu voltei lá novamente naquela casa. Eu falei, deixa eu conhecer essa família, deixa eu saber quem ela é. E quando eu cheguei naquela casa, queridos, era uma pessoa realmente muito humilde. Que realmente é uma pessoa que eu posso dizer que ela precisava de ajuda. Mas, por tudo aquilo que ela passou na vida dela, ela tinha um filho que foi doente, o filho já tinha falecido, e ela colocou no coração dela de dar R$10. Olha só que coisa tremenda. Para uma instituição todo mês. E ela falou, não, eu coloquei isso no meu coração, porque nesses anos que eu passei com meu filho doente, muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas me abençoaram, e eu quero também agora continuar sendo bênção na vida de alguém, e eu entendo que a instituição tem sido um trabalho que tem trazido transformação na vida dessas crianças. E eu entendi. Porque, queridos, realmente, né? A pessoa que sabe o que é passar fome, a pessoa que sabe o que é passar frio, geralmente ela fica mais flexível em ajudar as pessoas. Mas quando nós, né, não passamos por isso, talvez os nossos olhos ficam fechados para isso. Nós ficamos até sensibilizados com algumas coisas, mas às vezes nós não temos atitude de ajudar. Esses discípulos, eles pensaram, não, vamos ver se tem um local aqui para comprar.
Né? Geralmente somos assim. Ou nós fazemos uma transferência, isso, o problema não é meu, é o governo que tem que fazer. Ah, não, é a igreja que tem que fazer. Ah, lá, aquele fulano de tal que tem dinheiro que tem que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa, precisa começar com cada um de nós. Queridos, o milagre começa com coisas pequenas e de graça. Jesus, ele pagou um preço por mim e por você, e foi de graça. Foi de graça. E é assim que milagres acontecem. Quando nós somos sensibilizados e motivados a fazer algo por alguém. Que seja uma pessoa, ajudar uma pessoa. Esses dias eu conversando com uma senhora, ela falou que está ajudando uma família. Uma família. Queridos, que atitude linda. Mas aqueles discípulos, o coração deles não estavam alinhados ainda. Eles estavam no processo, né? Eles estavam aprendendo com Jesus. Agora, precisamos tomar cuidado, para que o nosso coração, querido, não se torne comércio, negociação. E aí nós deixamos de crer na generosidade, na compartilha. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, para que o dinheiro, né, o amor ao dinheiro, porque a Bíblia fala que o problema todo é o amor ao dinheiro. Talvez nós paramos de ajudar, abençoar. E nós fomos chamados para sermos abençoadores. E eu te pergunto, queridos, como é que tem sido a sua fé? Será que a tua fé tem sido o quê? Uma moeda de troca? Ah, eu vou dar para receber? Porque, na verdade, a nossa fé, querido, precisa ser uma entrega para servir. É isso que precisamos entender. Isso é cristianismo, é servir, não é ser servido. E você sabia que essa é uma das maiores crises que o ser humano passa? Por quê? Porque o ser humano ele nasceu para servir. Deus, ele criou o homem para servir, para abençoar. E aí, quando o homem começa a querer ser servido, ele vai se decepcionar, porque talvez a expectativa que ele coloca vai decepcioná-lo. Nunca ninguém vai fazer dentro de aquilo que você quer realmente. Talvez vai fazer de uma forma diferente, ou não vai fazer dentro de da visão que você gostaria. Isso vai gerar crise. Mas quando nós, queridos, servimos, quando nós temos esse coração de servo, de abençoador, queridos, isso é bom. Sabe por quê? Porque você não fica paralisado esperando as coisas acontecer. Você faz acontecer. E foi o que aquele menino fez. Ele não deu, né, o pão do milagre, mas ele fez um gesto que constrangiu as demais pessoas. Porque se realmente pensando por esse lado, né, que as pessoas também levaram com elas um pouco a mais de alimento. E ali eles começaram a colocar dentro dos cestos, ao ponto que deu para todas as demais pessoas e sobrou. Então aquela atitude, né, não foi uma atitude de uma transformação do pão, não, mas foi uma atitude de uma consciência social. Uma consciência social de você poder ajudar as pessoas. Aquele menino, queridos, ele ofertou tudo o que ele tinha ali naquele momento. E ainda sobraram-se 12 cestos. O que foi feito com aqueles 12 cestos? Não sei. Voltou para aquele jovem? Pode ser. A Bíblia não diz o que foi feito com aqueles 12 cestos. Mas pode ter sido. No final, Jesus, quem sabe, Jesus falou assim, olha só, que sobrou 12 cestos daqueles 5 pães e 2 peixes. Agora, querido, não sei. O que você vai fazer com isso? Leva para casa? Abençoa a sua família? Abençoa os seus familiares? Queridos, o maior milagre é um quebrantamento de coração. Esse é milagre. Porque é interessante que nós ficamos sempre na expectativa, né, de ver um surdo ouvir, um mudo falar, um paralítico andar. Porque, claro, isso é milagre, Deus faz sim, mas o maior milagre é a transformação do coração do ser humano.
Porque é onde o médico não entra, o medicamento, querido, não tem efeito. Somente Deus. Somente Deus. Só Ele que pode fazer com que pequenos gestos, queridos, transformem grandes coisas. Mude. São pequenos gestos, são pequenas atitudes, como aquele jovem. Então o que Deus ele precisa fazer na minha vida, na sua vida, é isso, é transformar a nossa forma de compreender a humanidade. Olhar com olhos de misericórdia. Ah, pastor, mas aquela pessoa não quer mudar. Queridos, mas quem precisa mudar somos nós. É nós que temos que sermos diferentes. É nós que temos que ter um coração igual o de Cristo. Porque você fica sempre contando que o outro vai mudar, que o outro vai fazer. Não, comece com você. Nós somos instrumento de transformação numa sociedade. Tu imagina se cada um de nós fizéssemos algo, né, que mudasse a nossa comunidade, a nossa sociedade. Queridos, o mundo não estaria do jeito que está. Mas é por quê? Por que está assim? Porque cada um de nós estamos pensando em nós mesmos. Cada um de nós estamos pensando somente na nossa família. E eu não estou falando para você dar tudo que tem, não é isso. Mas fazer um pouquinho, fazer um gesto de amor, uma atitude de amor. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aquele pão, ele foi, partido, ele se tornou milagre. Na hora que Jesus parte aquele pão, queridos, o milagre aconteceu. Porque até então, né, só era pão e peixe. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele pegou o pão, partiu e automaticamente o milagre começou a acontecer. E você sabe como é que eu vejo isso, queridos? Que a ceia, né, que está falando, né, também da ceia, da alimentação, ela se torna sagrada quando nós partimos, quando nós contribuímos. Não é somente quando nós comemos a ceia, quando nós nos alimentamos, mas o milagre acontece na distribuição, no compartilhamento. É quando nós compartilhamos aquilo que nós temos. Isso é milagre. Isso é milagre. E você pode ter certeza de uma coisa, o Senhor, Ele se agrada do milagre. Ele se agrada dessa atitude. Porque nós não podemos comer para si mesmo, queridos, mas nós precisamos aprender a repartir com aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa. Esses dias eu falava, quantas vezes nós temos em nossa casa tanta coisa que está se estragando dentro de casa, roupas que já estão mofadas, já não te servem mais e está lá dentro do armário. Por que não repartir? Alimentos que se estragam dentro da geladeira. Às vezes nós compramos tanta coisa e se estraga. Por que não repartir? Porque antes de estragar, por que nós não abençoamos a vida de alguém? Então, eu quero dizer uma coisa para você. O maior milagre, queridos, é ser corpo de Cristo. A Bíblia fala que Jesus, ele partiu o seu corpo, né? A ceia, né? Quando nós ceiamos, ali representa o corpo de Cristo que é partido entre nós. E nós precisamos, queridos, se Cristo habita em mim e você, nós precisamos também aprender a repartir a nossa vida com alguém. Contribuir para que pessoas que estão ao nosso redor possam alcançar aquilo que nós temos alcançado. Para que nós possamos também, queridos, ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso é milagre. Então eu quero convidar você no dia de hoje a compartilhar a sua vida com alguém, a ser bênção na vida de alguém.
a mudar. Talvez você não consiga mudar a sua cidade, o seu bairro, mas comece a mudar o seu vizinho, o seu amigo de escola. Comece a ser uma pessoa que realmente faça diferença na vida dessa pessoa, para que ela possa ser melhor, se tornar uma pessoa melhor. E eu quero te desafiar no dia de hoje. Antes de comer, reparta. Antes de pedir, ofereça. Antes de buscar milagres, seja parte de um milagre. Porque, na verdade, o Senhor, Ele quer usar a sua vida. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. O Senhor, Ele quer realmente te dar vida, vida em abundância, mas para que você possa ser uma pessoa útil na vida das pessoas que estão ao seu redor. É isso que Deus quer fazer. Então reflita sobre essa passagem. Pense sobre isso. Pense sobre o milagre da transformação dos pães e peixes. E seja um abençoador. É o que o Senhor espera de mim e de você. Que você seja canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar? Senhor, no dia de hoje, Senhor Deus, nós compartilhamos, ó Deus, a palavra de transformação, palavra de milagres. Uma palavra, Deus, que nos faz refletir, Deus, quem nós somos, como está o nosso coração, se está alinhado com o Senhor. E o que eu espero, Senhor Deus, que as pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo essa mensagem, entendam que são instrumentos valorosos em suas mãos. Que muitas vezes, ó Deus, nós estamos tão embaraçados nas nossas próprias visões, nos nossos próprios problemas, ó Deus, nas nossas adversidades, e nos esquecemos, ó Deus, que existe um Deus, que Ele está à frente de todas as coisas. E que no dia de hoje, Deus, nós possamos nos levantar do estado que nós estamos e começarmos a ser bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Usa-nos, ó Pai, com toda a autoridade. E eu tenho certeza, Deus, que ao sermos abençoadores, também nós seremos abençoados. Existe, Deus, 12 cestos de pães para cada um de nós. Então, que nós possamos ser esse jovem, um abençoador, e sermos abençoados. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana, e que Deus abençoe a sua vida. Seja um partilhar de Deus na sua vida e na vida das demais pessoas que estão ao seu redor. Um grande abraço, Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.